Eu enterrei o corpo do meu marido no quintal da nossa casa em Sintra, sob o olhar indiferente das pedras antigas que testemunharam séculos de segredos. Não foi um assassinato impulsivo, foi uma sinfonia de dor calculada, onde cada nota era um eco das mentiras que ele me sussurrava na cama. E enquanto a terra úmida engolia o que restava dele, eu sorri pela primeira vez em meses, porque a vingança, minha querida, não é um grito, é um sussurro que ecoa para sempre. A carta que encontrei na mesa da cozinha, amassada como um trapo sujo, não era de amor, era um testamento de traição, listando empréstimos que ele contraiu em meu nome, somando mais de 100 mil euros, enquanto esvaziava nossa poupança conjunta até o último cêntimo. Fugiu com aquela vadia de 20 e poucos anos, deixando-me com as dívidas e o cheiro do perfume barato dela impregnado nas lençóis. Mas o pior. Ele pensou que eu choraria sozinha nas noites chuvosas de Lisboa, sem forças para me erguer. Eu queimei a casa dele em Cascais naquela mesma noite, vendo as chamas dançarem como demónios libertos, iluminando o rosto dela em pânico enquanto corria pela praia deserta. Não para matá-la, ainda não, mas para roubar o sono dela, para plantar a semente do terror que ele semeou em mim. E assim começou, não com lágrimas, mas com o fogo que purifica. O sol de outono filtrava-se pelas persianas entreabertas da nossa casa em Alfama, Lisboa, pintando listras douradas no chão de azulejos desgastados que rangiam sob os meus pés descalços. Eu acordava cedo, como sempre, o aroma do café fresco misturando-se ao sal do Tejo que entrava pela janela aberta. João estava ao meu lado, o peito largo subindo e descendo em ritmo preguiçoso, o braço musculoso estendido sobre a minha cintura como se ainda me possuísse. 20 anos de casamento, e eu ainda me permitia acreditar que aquele toque era afeto, não posse. Mas naquela manhã, algo estava errado. O ar parecia mais pesado, carregado de um silêncio que não era o nosso habitual. Levantei-me devagar, sem o perturbar, e desci as escadas íngremes até à cozinha, onde o bolo de café chiava no fogão a gás. Enquanto servia a chávena, o meu olhar caiu sobre a mesa de carvalho, onde uma pilha de correio acumulado esperava. Faturas, folhetos de peixe fresco do mercado da Ribeira, e uma carta oficial do banco, o envelope rasgado de forma descuidada, como se alguém a tivesse aberto às pressas e esquecido ali. O selo era do Millennium BCP, o nosso banco de sempre. Curiosa, peguei nela, os dedos tremendo ligeiramente, um pressentimento, talvez, daqueles que as mulheres ignoram por amor. As palavras dançavam na página como facas afiadas, notificação de incumprimento de pagamento. Empréstimo número 45.678, valor, 25 mil euros, contraído em nome de Maria Santos, data, 15 de agosto. O meu nome. O meu coração parou, um tambor surdo e quando no peito. Eu não contraio nenhum empréstimo. Nunca. João e eu tínhamos uma poupança modesta, fruto de anos a gerir a pequena confeitaria que herdáramos dos meus pais, pastéis de nata crocantes, bolos de amêndoa que atraíam turistas até às portas de Alfama. Mas 25 mil euros. E aquela data? 15 de agosto, o dia em que ele disse que ia à pescaria com os amigos em Setúbal. Sentei-me na cadeira de madeira, a chávena esquecida na mão, o café arrefecendo como o sangue nas minhas veias. Liguei para o banco, a voz trêmula disfarçada de firmeza. Sim, Senhora Santos, há 3 empréstimos registados no seu nome nos últimos 6 meses. Total, 112 mil euros. Pagamento sem atraso. 3. O mundo rodopiou, as paredes de azulejos azuis, ecos da glória moura de Lisboa, fechando-se sobre mim como uma prisão. Perguntei pelo histórico, e a funcionária, com pena na voz, confirmou, assinaturas digitais, o meu NIF, tudo impecável. Mas eu não assinara nada. João desceu as escadas nesse momento, o cabelo desgrenhado, a camisa desabotoada revelando o peito bronzeado de verões passados na costa da Caparica. Bom dia, amor, murmurou, inclinando-se para me beijar na testa, o cheiro de sono e loção pós-barba misturando-se ao pânico que me sufocava. Eu ergui a carta, as mãos frias como mármore. Explica-me isto, João. Ele piscou, confuso, depois riu, um riso curto, nervoso, que soou falso aos meus ouvidos treinados para os sussurros dos clientes na confeitaria. Deve ser um erro, Maria. Eu trato disto. Mas os seus olhos desviaram-se para a janela, para o Tejo lá embaixo, onde os barcos balançavam preguiçosamente. Naquele instante, algo se partiu dentro de mim. Não era só a traição financeira, era a erosão lenta de 20 anos, as noites em que ele chegava tarde à reunião de negócios, em Oeiras, o perfume estranho que eu atribuía ao stress, as discussões sobre dinheiro que ele desviava com promessas de viagens a Porto. Eu sempre fora a rocha, a que mantinha a confeitaria de pé enquanto ele sonhava com investimentos que nunca chegavam. E agora, ele cavara o túmulo da nossa vida com as minhas próprias mãos, ou melhor, com o meu nome. Passei o dia em transe, atendendo clientes com um sorriso mecânico, o cheiro de canela e baunilha mascarando o veneno que fervia no meu estômago.
Uma senhora idosa, regular da confeitaria, notou as minhas olheiras. Está tudo bem, minha querida. Parece que viu um fantasma. Quase ri. Fantasmas. O meu marido era pior, um ladrão de almas, disfarçado de companheiro. À tarde, enquanto limpava o balcão, decidi verificar a nossa conta conjunta no telemóvel. O saldo, 47 euros. Ontem eram 89 mil. Ele esvaziara tudo, transferências para uma conta offshore nas Ilhas Cayman, eu pesquisara o suficiente sobre fraudes para reconhecer o padrão. Quando ele chegou a casa ao entardecer, o sol tingindo o céu de laranja como sangue diluído, confrontei de novo. Onde está o dinheiro, João? E quem é Catarina, que aparece nos extratos? Ele congelou na porta, a mala de couro ainda na mão, o rosto pálido sob a luz fraca da lâmpada. Catarina. O nome ecoou como um tiro. Ele gaguejou, inventou desculpas sobre uma sócia de negócios, mas os seus olhos, aqueles olhos castanhos que outrora me derretiam, traíam-no. Numa explosão de fúria, atirei-lhe a chávena de café, o líquido escaldante salpicando a sua camisa. Mentiroso. Roubaram-me a vida. Ele não negou dessa vez. Em vez disso, baixou a cabeça, murmurando, eu tinha de o fazer, Maria. Ela. Catarina. É o futuro. Tu és o passado. O futuro. Aquelas palavras cortaram mais fundo que qualquer faca. Ele arrumara as malas enquanto eu estava no trabalho, deixando uma nota na mesa, desculpa. Usa o seguro da casa para as dívidas. Amo-te, mas não o suficiente. Amo-te, mas não o suficiente. Li aquilo uma centena de vezes, as letras borrando com as minhas lágrimas quentes. Naquela noite, sozinha na cama que ainda cheirava a nós, o vento uivando pelas ruas estreitas de Alfama como lamentos de viúvas antigas, jurei vingança. Não a polícia, eles recuperariam talvez 10%, e ele escaparia com um acordo. Não. Eu queria vê-lo quebrar, como ele me quebrara. Queria que ele sentisse o vazio de uma vida roubada, o pavor de acordar sem saber se o dia seguinte traria ruína. E assim, comecei a planear, os dedos traçando mapas invisíveis na escuridão. Primeiro, encontrar Catarina. Segundo, desenterrar os segredos dele. Terceiro. O terceiro seria o meu masterpiece. Os dias seguintes foram um vórtice de burocracia e dor. Credores ligavam incessantemente, vozes anónimas ameaçando penhoras, execuções fiscais. A confeitaria, o meu refúgio, tornara-se uma prisão. Clientes fiéis olhavam-me com pena, sussurrando sobre o pobre João que fugiu. Fugi. Ele era um rato, não um herói. Contratei um detetive privado encheado, um homem magro chamado Rui, com olhos de falcão e um cigarro eterno nos lábios. Custa 1000 euros adiantados, disse ele, sem rodeios. Vendi uma joia de família, o colar de pérolas da minha mãe, para pagar. Encontro-os. Quer saber onde respiram? Rui era bom. 3 dias depois, enviou um relatório. João e Catarina estavam em Cascais, numa vila alugada com vista para o Atlântico, comprada com o meu dinheiro. Ela era jovem, 24 anos, uma aspirante a modelo de Albufeira, com cabelos loiros que pareciam fios de ouro falso sob o sol. Trabalhavam, ou fingiam, num esquema de importação de vinhos do Douro, mas o verdadeiro negócio era evasão fiscal. Fotos anexadas, eles na Praia da Conceição, rindo, os corpos entrelaçados como se o mundo fosse deles. O meu estômago revirou. Como ele podia? Depois de todas as noites em que eu o esperava com jantares de bacalhau à brás, ele trocava-me por aquilo, uma boneca inflável com sotaque do Algarve. A raiva crescia como era venenosa, enredando os meus pensamentos. De noite, sonhava com o mar de Cascais engolindo-os, ondas salgadas lavando a traição. Mas os sonhos não bastavam. Comecei a seguir o rastro digital, perfis falsos no Instagram, onde Catarina postava selfies com legendas como Nova Vida, Novo Amor Blessed. João comentava com corações, o idiota. Usei um perfil anónimo para contactar amigos comuns, pescando detalhes. Ele mudara o telemóvel, mas esquecera o antigo número de emergência, um erro de principiante. Uma semana após a fuga, decidi agir. Dirigi o meu velho Fiat pela A5 até Cascais, o coração martelando como um motor sobrecarregado. Estacionei numa rua lateral, longe da vila, e caminhei pela marginal, o vento marítimo chicoteando o meu cabelo grisalho. A casa era bonita, branca com janelas azuis, um jardim de buganvílias vermelhas como sangue fresco. Espreitei pelo muro baixo, lá estavam eles, na varanda, brindando com vinho tinto, os copos tilintando ao som de fado distante de um bar próximo. Catarina ria, a cabeça no ombro dele, e João, o meu João, beijava-lhe o pescoço, alheio ao facto de que ao passado o espreitava das sombras. Não entrei. Ainda não.
Em vez disso, voltei para o carro e chorei, não de tristeza, mas de uma fúria purificadora. Naquele momento, soube que a vingança seria pessoal, psicológica, um desmantelamento lento da ilusão que construíra. Começaria pelo dinheiro, claro, mas o verdadeiro golpe seria no coração. Eles achavam que o amor os protegeria. Eu mostraria que o amor é a maior fraqueza. De regresso a Lisboa, contactei um advogado em Belém, uma mulher feroz chamada Ana, especialista em direito familiar. Podemos anular os empréstimos se provarmos falsificação, disse ela, os óculos refletindo a luz do candeeiro. Mas o processo demoraria meses, e eu não tinha tempo. E se eu quiser mais? Algo irreversível. Ela ergueu uma sobrancelha, mas não julgou. Cuidado, Maria. A lei protege os inocentes, mas a vingança corrói a alma. Inocentes. Eu era a inocente aqui. Enquanto isso, a confeitaria lutava para sobreviver. Reduzi as horas, vendi pastéis a preço de saldo para limpar a dívida imediata. Os clientes, aqueles lisboetas de coração grande, traziam pratos de comida caseira, contavam histórias de maridos infiéis para me consolar. Homens são como o vinho do Douro, bons no início, azedos no fim, disse um velho pescador, piscando o olho. Ri, mas por dentro, planeava. Pesquisei sobre Catarina, órfã, criada por tias em Faro, sonhara com a fama em Lisboa mas acabara como recepcionista num hotel de luxo. Vulnerável, perfeita para o meu plano. Uma noite, enquanto chovia torrencialmente sobre os telhados de Alfama, escrevi a primeira carta anónima. Sabes quem roubou o teu futuro, Catarina? Pergunta a João sobre a mulher cujo nome ele usa como escudo. Envia-a por correio normal, sem selo digital. Semanas depois, Rui confirmou, discussões na vila, pratos partidos, ela questionando-o pela primeira vez. O veneno espalhava-se. Mas a verdadeira caçada começava agora. Eu mudara, o espelho mostrava uma mulher com linhas duras no rosto, olhos que não piscavam. Lisboa, com as suas 7 colinas e segredos enterrados, seria o meu aliado. E João? Ele aprenderia que fugir não é liberdade, é apenas adiar o inevitável. A chuva de novembro caía como lágrimas de deuses zangados sobre as ruas empedradas de Alfama, transformando o bairro num labirinto reluzente de poças que refletiam as luzes amareladas dos candeeiros. Eu andava de um lado para o outro na confeitaria fechada, o aroma residual de açúcar queimado pairando no ar como um lembrete amargo da normalidade perdida. O detetive Rui ligara 2 horas antes, eles planeiam mudar-se para o Algarve, Maria. João arranjou um barco para vender, o teu dinheiro, claro. Partem na próxima semana. O Algarve. O paraíso de praias douradas e falésias dramáticas, onde eu sonhar envelhecer com ele, caminhando de mãos dadas em lagos. Agora, seria o palco da minha retaliação. Sentei-me à mesa da cozinha, uma garrafa de vinho verde aberta ao lado, o líquido ácido queimando a garganta como ácido. Pensei em todos os momentos que construíramos juntos, o nosso casamento na sede de Lisboa, com o sino a tocar como promessas eternas, as viagens de carro pelo Alentejo, parando em Vilas Brancas para provar queijos curados ao sol, as noites de fada em Barro Alto, onde a voz rouca de Amália Rodrigues nos fazia jurar amor eterno. Tudo ilusão. Ele usara-me como uma escada para subir, e agora chutava-a para trás. Decidi infiltrar-me. Não como uma louca vingativa, isso seria demasiado óbvio, mas como uma sombra, uma confidente falsa. Criei um perfil no Facebook, Ana Costa, uma divorciada de 35 anos de Setúbal, fã de vinhos e aventuras no mar. Fotos roubadas de uma prima distante, legendas sobre reinventar a vida após o ex. Segui Catarina, o perfil dela era um diário de vaidade, selfies em biquíni na Praia da Rocha, hashtags como Garoboss. Ela aceitou o pedido de amizade em menos de 1 hora. Perfeito. As mensagens começaram inocentes, adoro o teu feed. Também sou do Sul, mas vivo em Lisboa agora. Como é Cascais? Ela mordeu o isco, respondendo com emojis de sol e relatos de dias perfeitos com o meu amor. O meu amor. Quase vomitei. Aos poucos, guiei a conversa para João, o teu homem parece fixe. Como se conheceram? Ela contou tudo, o encontro no hotel onde trabalhava, ele, um empresário charmoso, que a tirara da rotina. Não mencionei o casamento, em vez disso, plantei sementes de dúvida. Cuidado com os tipos casados, amiga. Já vi tantas histórias. Ela riu, mandou um gif de não way, mas notei hesitação nas respostas seguintes. Enquanto isso, o cerco financeiro apertava. Os credores batiam à porta da confeitaria, homens de fato cinzento com pastas cheias de papéis. Senhora Santos, precisa pagar ou penhoramos o imóvel. O imóvel, a casa dos meus pais, com os azulejos pintados à mão que contavam histórias de navegadores. Vendi tudo o que podia, o fogão antigo,
as formas de pastel de nata, até o anel de noivado. Sobraram 5.000 euros, que enviei para Rui. Vige-os de perto. Quero saber cada passo. Ele descobriu o barco, um veleiro de 12 metros ancorado no porto de Cascais, registado em nome de uma empresa fantasma, a minha poupança, de novo. João planeava vendê-lo por 80.000 euros e fugir para a Espanha, talvez Gibraltar, onde as leis eram mais frouxas. Catarina não sabia dos detalhes sujos, achava que era o sonho deles. Inocente. Não por muito tempo. Uma tarde, disfarçada com um chapéu largo e óculos escuros, como uma turista qualquer, fui a Cascais. Caminhei pela marina, o cheiro de iodo e diesel misturando-se ao burburinho de velejadores. O barco balançava suavemente, o nome Sereia de Alfama pintado na proa, uma piada cruel, pois eu era a sereia que o afogaria. Espreitei pela morada, caixas de vinhos empilhadas no convés, malas semifechadas. Vozes flutuaram do interior, vai correr bem, amor. Esquece essa maluca da tua ex. A voz dela, aguda e confiante. Ela não sabe de nada. Eu cuidei de tudo. Ele, com aquele tom paternal que me irritava. Escondi-me atrás de uma pilha de redes de pesca, o coração acelerado. Esperei até anoitecer, as luzes da marina piscando como estrelas falsas. Então, aproximei-me, uma lata de gasolina roubada do carro na mão. Não para incendiar, ainda não, mas para sabotar. Desci ao cais escuro, o mar lambendo os pilares como uma língua faminta. Abri a tampa do depósito de combustível, vertendo metade da gasolina no mar, misturando-a com sal e impurezas. O motor falharia no meio do oceano, forçando-os a pedir socorro. Um pequeno revés, mas o suficiente para semear pânico. De regresso a Lisboa, a adrenalina pulsava nas veias. Liguei para Ana Costa e mandei uma mensagem para Catarina. Ouvi rumores sobre o teu João. Cuidado com dívidas antigas, ex-esposas vingativas são perigosas. Ela leu, mas não respondeu. Bom sinal. A dúvida era o meu veneno mais potente. Os dias seguintes foram de tormento controlado. Na confeitaria, inventava sorrisos para os clientes, mas por dentro, tecia teias. Ana, a advogada, avançava com o processo de falsificação. Peritos confirmavam que as assinaturas eram forjadas, mas João já transferira ativos. Ele é escorregadio como uma enguia alentejana, resmungou ela. Eu ri, mas planeava o próximo golpe, contactar a família dela. As tias em Faro, devotas católicas que a criaram com histórias de virtude. Uma carta anónima, a tua sobrinha está com um homem casado, um ladrão. Salva-a antes que seja tarde. Envia-a com fotos, eu e João no nosso aniversário, felizes, autênticos. A resposta veio via Rui, gritaria na vila, Catarina a chorar ao telefone com as tias, acusando-a de roubar um homem decente. João acalmava-a com mentiras, mas o idílio rachava. Ela postou menos no Instagram, legendas mudando para dias cinzentos real life. Perfeito. A mente humana é frágil, quando o castelo de cartas treme, o pavor instala-se como bolor numa parede úmida. Então, o contratempo, um credor mais agressivo, um tubarão de Oeiras chamado Vasco, apareceu na confeitaria. Paga ou perco o imóvel. Ameaçou com homens de fato para conversar. Medo genuíno pela primeira vez, não por mim, mas pela memória dos meus pais, cujas mãos calejadas moldaram aqueles azulejos. Negociei tempo, oferecendo a confeitaria como garantia parcial. Ele aceitou, com um sorriso lupino, uma semana, Senhora Santos. Ou leva o que resta. Aquela noite, bebi vinho até à tontura, o fado de Marisa e quando no rádio, estrangeira em terra própria. Estrangeira. Sim, João fizera-me isso. Mas a dor transformava-se em aço. Decidi acelerar, roubaria o barco deles, não o destruiria. Venderia-o eu mesma, anonimamente, e usaria o dinheiro para pagar dívidas. Rui arranjaria um comprador discreto em Sines. O plano requeria cumplicidade. Liguei para um antigo cliente, o pescador Manuel, que navegava desde miúdo. Preciso de ajuda, Manuel. Sem perguntas. Ele veio na manhã seguinte, o casaco impermeável cheirando a peixe salgado. Por amor ou por ódio, perguntou, os olhos sábios. Ambos, respondi. Rimos, um riso rouco de conspiradores. Partimos ao amanhecer, o Fiat engolindo quilómetros de autoestrada sob um céu plumoso. Chegámos a Cascais antes das 6, o porto ainda adormecido. Manuel amarrou o nosso barco de pesca ao veleiro, e subimos a bordo em silêncio, o convés úmido sob as botas. As malas estavam lá, mas vazias, eles saíam mais cedo do que pensávamos. Procurei o cofre escondido na cabine, que Rui mencionara, um esconderijo para documentos.
Encontrei passaportes falsos, ações em nome de offshores, e uma carta de amor dela para ele. Tu salvaste-me, João. Juntos, contra o mundo. Contra o mundo. Arranquei a carta em pedaços, espalhando-os pelo vento. Manuel ligou os motores, a sabotagem funcionara parcialmente, tossiam, mas arrancavam. Navegámos para fora do porto, o Atlântico abrindo-se como uma boca faminta. Horas depois, atracámos em Sines, onde o comprador esperava, 60.000 euros em dinheiro vivo, menos comissão. Metade para as dívidas, metade para o meu arsenal. De regresso, exausta mas eufórica, recebi uma mensagem de Catarina como: Ana, quem és tu? Para de me perseguir. Respondi: uma amiga que sabe a verdade. Pergunta a João sobre Maria Santos. Bloqueou-me, mas o dano estava feito. Naquela noite, sonhei com o mar engolindo-os, mas acordei com um plano maior, confrontá-los cara a cara. Não com raiva, mas com frieza. Mostrar-lhes o monstro que criaram. Lisboa sussurrava segredos nas minhas veias. A vingança não era mais um sonho, era o meu oxigênio. O inverno instalou-se em Lisboa como um amante ciumento, com ventos gélidos do norte varrendo o Tejo e transformando as ruas de Chiado em galerias de névoa. Eu fechara a confeitaria por uma semana, reformas necessárias, disse aos clientes, mas a verdade era que precisava de tempo para afiar a lâmina da minha sanidade. O dinheiro do barco aliviara as dívidas imediatas, mas os credores ainda rondavam como corvos, e o vazio na casa ecoava mais alto que o fado de Misia no Coliseu dos Recreios. João e Catarina adiantaram a fuga, Rui confirmara, partiam para o Algarve nessa sexta, num carro alugado de Faro. Eu não os deixaria escapar tão facilmente. O plano era simples, mas psicológico, interceptá-los na autoestrada A2, perto de Alcácer do Sal, onde o Alentejo se abre em planícies infinitas de sobreiros e ouro líquido. Aluguei um carro anónimo, um Seat cinzento, sem GPS, e parti ao meio-dia, o sol pálido filtrando-se pelas nuvens como uma promessa quebrada. Levei uma mala pequena, roupas neutras, um telemóvel pré-pago, e a foto de casamento nossa, amassada no bolso como um talismã de ódio. A viagem foi um monólogo interno, as rodas devorando quilómetros de asfalto enquanto revivia memórias. Lembrei-me do dia em que nos conhecemos, numa festa de São João em Porto, fogueiras crepitando e sardinha grelhada no ar. Ele dançara comigo até ao amanhecer, sussurrando que eu era a sua estrela do norte. Estrela. Eu fora o seu farol, guiando-o através de tempestades financeiras, e ele apagou-me como uma vela gasta. O ódio fervia, mas controlado, a vingança requer paciência, como o cozinhar lento de um ensopado alentejano. Cheguei a Alcácer antes do anoitecer, estacionei num mirador com vista para o rio Sado, onde flamingos cor-de-rosa pastavam na lama como espectros elegantes. Rui enviara a localização exata, paragem num posto de gasolina para abastecer. Esperei, o binóculo na mão, o coração um tambor de guerra. 20 minutos depois, vi-os, o Peugeot azul, ele ao volante, ela no banco do passageiro, o cabelo loiro esvoaçando pela janela aberta. Pararam, rindo de algo trivial, ele enchendo o depósito enquanto ela comprava snacks na loja. Saí do carro, o casaco abotoado até ao pescoço, o chapéu sombreando o rosto. Caminhei casualmente até à bomba ao lado, fingindo verificar o pneu. Boa tarde, disse, a voz neutra, mas os olhos fixos nele através do reflexo da janela. João virou-se, o funil na mão, e congelou. O reconhecimento foi instantâneo, o seu rosto empalideceu, os lábios entreabrindo-se num Maria, sussurrado. Catarina saiu da loja, um pacote de pastilhas na mão, franzindo a testa. Quem é, amor? Ele gaguejou, o funil tremendo. Ninguém. Uma conhecida. Mas eu sorri, um sorriso lento e predatório, como o de uma loba que fareja sangue. Conhecida. 20 anos de cama, João. Isso faz de mim mais que uma conhecida. Catarina arregalou os olhos, o pacote caindo no chão. És mulher. A palavra pairou no ar, pesada como chumbo. Ele tentou puxá-la para o carro, murmurando, vamos embora, mas eu bloqueei o caminho, a voz baixa e venenosa. Fugiste com o meu dinheiro, o meu nome, a minha vida. Achas que podes simplesmente desaparecer para o Algarve, brincar de casinha? Ela olhou para ele, a traição espelhando a minha. O que ela quer dizer, João? Empréstimos. O que fizeste? Ele mentiu, claro, ela é louca, Catarina. Divórcio amargo. Mas os olhos dela, azuis e infantis, endureceram. Mostra-me os papéis. Agora. Ele hesitou, e eu ri, um som seco quicou no posto vazio. Ele não pode, querida. Porque os empréstimos estão no meu nome. 112.000 euros. E a poupança? Desapareceu como fumo. Catarina recuou, as mãos tremendo. Tu disseste que era tudo limpo.
Que ela era uma bruxa controladora. João praguejou baixinho, o rosto contorcido em pânico. Cala-te, Catarina. Entra no carro. Mas ela não se mexeu, os olhos saltando entre nós como uma presa encurralada. Eu aproximei-me dela, o perfume barato dela misturando-se ao cheiro de gasolina. Ele usa as mulheres como escadas, Catarina. Eu fui a primeira. Tu és a próxima. Toquei-lhe o braço, leve como uma carícia, mas ela encolheu-se como se queimada. Deixei-os ali, o motor do meu Seat rugindo enquanto acelerava para longe, o espelho retrovisor capturando a cena, eles a discutirem furiosamente, as mãos deles gesticulando, as dela empurrando. O golpe fora perfeito, não físico, mas uma fenda na armadura do seu amor. Dirigi até Évora, check-in num hotel modesto com azulejos romanos nas paredes, e bebi um copo de tinto local, saboreando o caos que semeara. Na manhã seguinte, o telemóvel pré-pago vibrou, uma mensagem de um número desconhecido. Para de nos seguir, sua puta louca. Vou à polícia. Era ele, claro. Ri alto, o som ecoando no quarto vazio. Polícia. Com passaportes falsos e dinheiro sujo. Respondi, vai. Conta-lhes sobre os empréstimos, João. Ou sobre a vila em Cascais paga com o suor de outra mulher. Silêncio. Depois, nada. Mas Rui ligou horas depois, eles cancelaram o aluguer no Algarve. Estão de volta a Cascais, trancados na vila. Ela chora muito. A euforia durou pouco. De regresso a Lisboa, os credores esperavam. Vasco, o tubarão, aparecera na confeitaria, 2 capangas ao lado. Tempo esgotado, senhora. Ameaçaram arrombar a porta, e eu cedi, assinei o papel de penhora parcial, perdendo metade do estoque. Lágrimas quentes escorreram enquanto os via carregar caixas de farinha e ovos, o legado dos meus pais evaporando como vapor. Maldito sejas, João, sussurrei para o vazio. Mas a dor alimentava a determinação. Contactei as tias de Catarina novamente, desta vez com mais munição. Gravações de voz que Rui obtivera, João a admitir a fraude num telefonema bêbado. A vossa menina está em perigo. Ele a arrastará para o fundo. Elas reagiram, um telefonema furioso para ela, ameaçando cortá-la da herança familiar. Catarina postou uma story no Instagram, apagada horas depois, com a legenda "Família é tudo confusa". O próximo passo era isolar João completamente. Pesquisei os amigos dele em Oeiras, aqueles que o cobriam nas noites de adultério. Um por um, enviei e-mails anónimos com provas, extratos bancários, fotos da vila. O teu irmão roubou a mulher dele corta-laços ou és cúmplice? Funcionou, convites para jantares cancelados, chamadas ignoradas. Ele tornava-se um pária, o rei destronado. Então, o Turning Point, Ana, a advogada, ligou com novidades. Tribunal aceita o caso de falsificação. Podemos congelar os ativos dele. Mas João antecipara, transferira tudo para o nome dela. Catarina, agora, era a dona do barco vendido, ironicamente, o meu golpe virara contra ela. Ela é inocente, perguntei a Ana. Legalmente, talvez. Mas emocionalmente? Usa-a. Planeei o confronto final em Cascais. Não violência, isso seria vulgar, mas uma emboscada psicológica. Aluguei um quarto num hotel próximo, vista para a vila. Esperei, dias a fio, observando pela janela, discussões acesas, ele a beber mais, ela a arrumar malas. Uma noite, sob uma lua cheia que banhava o Atlântico em prata, vi-a sair sozinha, caminhando pela praia, o vestido esvoaçando como uma bandeira de rendição. Segui-a, os pés afundando na areia fria. Catarina, chamei, a voz suave como o mar. Ela virou-se, o rosto inchado de lágrimas. Tu. A Maria. Assenti, sentando-me ao lado dela. Ele mentiu para nós duas. Falei horas, sendo a tapeçaria da minha dor, os anos de lealdade, o vazio da traição. Ela chorou, confessando, ele prometeu casamento. Mas agora. Sinto-me suja. Plantei a semente, devolve o que é meu. Testemunha contra ele. Salva-te. Ela hesitou, mas o pavor nos olhos dela era real, e se ele me odiar? Ele já te odeia, menti. Por me lembrares do que perdeu. Deixei-a ali, quebrada, o mar lambendo os pés dela como um confessor. De regresso ao hotel, soube que o ciclo se fechava. João estava sozinho agora, o império de mentiras desmoronando. Mas a vingança verdadeira viria quando ele implorasse. A primavera irrompeu em Cascais como uma amante impaciente, com jasmins explodindo em cachos brancos ao longo das avenidas sombreadas por palmeiras, e o Atlântico rugindo promessas de renovação contra as falésias.
Mas para mim, a estação era apenas um pano de fundo para o drama que orquestrava, cada pétala caída um lembrete de que a beleza esconde podridão. Eu instalara-me no hotel da Boca do Inferno, irônico, o nome, um quarto modesto com varanda que dava para a Vila de João, agora um mausoléu de luxo vazio. Catarina partira 2 dias antes, de volta a Faro com as tias, deixando uma nota que Rui roubara do lixo: não posso viver com mentiras. Acaba com isto. Ele estava sozinho, finalmente. Observava-o através dos binóculos, dias inteiros na varanda, garrafas de gin vazias rolando pelo chão, o rosto inchado e barbado como um náufrago. O telefone tocava incessantemente, credores, talvez, ou amigos que o abandonaram, mas ele ignorava, afundando-se em silêncios que eu imaginava cheios de fantasmas. Eu era o fantasma agora, a esposa traída que assombrava os seus sonhos. À noite, ouvia fado filtrando-se de bares distantes, canções de perda que pareciam escritas para nós, lágrimas de orvalho, amor que se desfaz. O plano entrara na fase final, o desmantelamento total. Ana avançava no tribunal, o juiz emitira uma ordem de gelar ativos, e a polícia investigava a falsificação. Mas eu queria mais, queria que ele sentisse o abismo antes da queda. Comecei com chamadas anónimas, o pré-pago disfarçando a voz com um filtro. João, lembras-te de Maria? Ela sabe de tudo. O barco, a vila, Catarina. Ele atendia, a respiração pesada, depois desligava. Mas persistia, noite após noite, descrevendo detalhes íntimos. Lembras-te da nossa lua de mel em Sintra? O quarto com vista para o castelo. Eu lembro-me de cada toque. Ele gritava, mas a voz tremia, pânico genuíno. Então, o golpe visual. Enviei pacotes para a vila, a primeira, a foto de casamento rasgada ao meio, o meu lado queimado com um isqueiro, a segunda, um frasco de perfume, o meu antigo Chanel, comprado com o dinheiro da confeitaria, misturado com vinagre, azedo como a traição. Ele abria-os na varanda, visível da minha janela, o rosto contorcendo-se em horror. Uma vez, vi-o vomitar sobre a balaustrada, o corpo dobrado como um arco partido. Satisfação. Sim, mas misturada a uma náusea, vingança é um vinho tinto, delicioso mas que mancha a alma. Rui trouxe mais munição, registros bancários mostrando transferências para a mãe dele em Viseu, uma viúva devota que vivia de uma pensão magra. Ela não sabia dos esquemas, achava o filho um empresário bem-sucedido. Liguei-lhe, fingindo ser uma amiga de Lisboa: o seu João está em Sarilhos, senhora. Dívidas, uma amante. Ele pediu-me para avisar. Ela chorou ao telefone, a voz frágil como porcelana rachada. Ele sempre foi bom rapaz. Bom rapaz. Ri baixinho após desligar. Dias depois, ela apareceu na vila, batendo à porta com uma mala de comida caseira, empadas de Viseu, o seu gesto de amor. Vi-os discutir através da janela entreaberta, ela a acusar, ele a negar, até ela sair em lágrimas, deixando as empadas no degrau como uma oferta rejeitada. O isolamento completava-se. Sem Catarina, sem amigos, sem família, apenas o eco das suas mentiras. Mas João era resiliente, como uma alga agarrada às rochas. Começou a beber mais, saídas noturnas para casinos em Estoril, apostando o que restava em roleta, os olhos vidrados sob as luzes neon. Eu seguia-o, sombra na multidão, vendo-o perder milhares, o desespero entranhado nas rugas prematuras. Uma noite, ganhou, um flash real, 10.000 euros, e eu soube, era hora de o golpe final. Planeei o encontro no Jardim da Vida, um parque escondido em Cascais com estátuas de mármore e bancos de ferro forjado, onde casais sussurravam segredos ao pôr do sol. Enviei uma nota: encontra-me amanhã às 18 horas. Sozinho. Ou conto tudo à polícia sobre os offshores. Ele veio, claro, o pavor de prisão maior que o orgulho. Esperei num banco, vestida de preto simples, o cabelo solto como uma cortina de juízo final. O sol poente tingia o céu de carmesim, e o ar cheirava a eucaliptos e mar. Ele aproximou-se devagar, os ombros curvados, o casaco amarrotado. Maria. O que queres? Sentei-me ereta, os olhos fixos nos dele, aqueles olhos que outrora me hipnotizavam. Quero o que é meu. O dinheiro. A dignidade. Ele sentou-se ao lado, a uma distância segura, as mãos tremendo. Eu. Posso pagar parte. Catarina levou metade, mas... Ri, cortante. Catarina. Ela fugiu como um rato, João. Como tu fugiste de mim. Contou-me tudo então, num fluxo de confissões embriagadas, a dívida de jogo que o afundara, o encontro com ela num bar de Albufeira, o plano de usar o meu nome porque eras confiável, Maria, o banco nunca duvidaria. Confiável. A palavra doía mais que o golpe. Chorei, não por fraqueza, mas para o quebrar. 20 anos, João.
Filhos que nunca tivemos porque não era o momento. A confeitaria que segurei sozinha enquanto tu sonhavas. Ele estendeu a mão, tocando o meu braço, erro fatal. Afastei-me como se queimado. Não me toques. Nunca mais. Ofereceu cheques, promessas de reembolso integral se eu desistisse do tribunal. Podemos recomeçar, Maria. Sem ela. Recomeçar. O ridículo daquilo quase me fez rir histericamente. Em vez disso, levantei-me, a voz baixa, recomeçar. Tu mataste-nos, João. Agora, eu mato o que resta de ti. Deixei-o ali, o sol mergulhando no horizonte como uma sentença. Naquela noite, a polícia bateu à porta da vila, a acelerar o processo com novas provas. Prenderam-no por fraude, algemas brilhando sob a luz da rua. Vi da varanda do hotel, o carro de polícia levando-o, o rosto dele uma máscara de derrota. Catarina testemunhou remotamente, via videochamada das tias, ele mentiu para mim também. O julgamento seria em Lisboa, meses de audiências onde eu falaria, a voz firme como o Tejo. Mas a vingança não parava na lei. Enquanto ele apodrecia na prisão de Caxias, planeei o toque final, comprar a vila em leilão, com o dinheiro recuperado. Transformá-la-ia numa confeitaria, pastéis da vingança, onde turistas provariam doçura feita de amargura. Os azulejos seriam novos, pintados com cenas de sereias afogando marinheiros infiéis. De regresso à Alfama, reabri a confeitaria velha, o cheiro de nata fresca enchendo o ar como bálsamo. Clientes voltaram, histórias de a viúva que se ergueu. Viúva? Quase. Mas João vivia, preso em celas úmidas, cartas minhas chegando mensalmente, descrições da minha nova vida, sem ele. Cada palavra, uma farpa no coração dele. O ciclo quebrava-se. Eu renascia, mais forte, as cicatrizes como medalhas. O verão de 2026 chegou a Lisboa com uma ferocidade bíblica, o sol escaldante transformando o Tejo num espelho de mercúrio e as ruas de Moraria num forno onde o asfalto derretia sob os pneus. Eu mudara a confeitaria para um espaço maior em barro alto, paredes de pedra viva absorvendo o eco de guitarras de fado que vazavam dos bares vizinhos. Doce amargo, chamei-lhe, pastéis com recheio de creme e um toque de pimenta, simbolizando a vida que mastigara. O negócio florescia, ironicamente, graças à história que se espalhara como vinho derramado, a mulher traída que transformara veneno em ouro. João saíra incondicional após 3 meses, o juiz piedoso citando arrependimento e uma sentença leve, fraude não violenta, afinal. Mas a prisão o marcara, magro, os olhos fundos como poços secos, o cabelo grisalho prematuramente. Rui avistara-o em Cascais, vivendo num quarto alugado acima de uma peixaria, o cheiro de bacalhau impregnando as roupas. Sem vila, sem barco, sem Catarina, ela voltara a Faro, trabalhando num café, cortando laços com o passado. Ele tentara contactá-la, mas as tias bloquearam-no como um demónio. Eu sabia que ele viria. A condicional requeria contacto com a vítima para reparação. O tribunal marcara uma audiência de mediação em Lisboa, num escritório austero perto do cais do Sodré, com vista para os elétricos amarelos que rangiam colina acima. Preparei-me como para uma batalha, vestido simples de linho branco, o colar de pérolas da mãe, recuperado de uma penhora evitada, e um bloco de notas cheio de factos frios. Não choraria, seria o juiz, não a suplicante. Ele entrou na sala 10 minutos atrasado, o fato desbotado pendendo nos ombros ossudos, o cheiro de sabão barato misturando-se ao ar-condicionado. O mediador, um homem careca de bigode grisalho, gesticulou para as cadeiras opostas. Senhora Santos, Senhor Oliveira, sentem-se. O objetivo é reparação. Reparação. A palavra soou como uma piada de mau gosto. João evitou o meu olhar inicialmente, as mãos entrelaçadas no colo como um penitente. Maria. Lamento. A voz rouca, quebrada pelo gin e pelo silêncio da cela. Eu cruzei as pernas, a caneta tamborilando na mesa. Lamento. 112 mil euros, João. Mais os juros, mais a confeitaria que quase perdi. Mais os 20 anos que roubaste da minha alma. Ele ergueu os olhos então, vermelhos de noites insones. Eu estava desesperado. As apostas. Devias ter visto os sinais. Sinais. Ri, um som afiado como vidro partido. Eu vi. As noites sem oeiras, o perfume dela nos clarinhos. Mas escolhi ignorar, porque amava o homem que juraste ser. O mediador interveio, foco nos factos. Factos, ele devia 150 mil euros agora, parcelas mensais de 500, irrisórias, mas o suficiente para o lembrar. Ele concordou, assinando com mãos trêmulas. Vou pagar. Encontrei trabalho no armazém em parede. É honesto. Honesto. A ironia cortava.
Contei-lhe da minha nova vida, a confeitaria lotada, clientes que me chamavam a Rainha do Doce, um pretendente tímido, um professor de História de Belém, com olhos gentis e conversas sobre Camões. Eu renasci, João. Tu? Apodreceste. Ele desabou então, lágrimas escorrendo pelo rosto envelhecido. Perdi tudo. Catarina odeia-me, a mãe não fala comigo, os amigos. Evaporaram. Evaporaram. Como o meu amor por ele. Saí da sala com a cabeça erguida, o sol batendo no rosto como uma bênção. Mas o ódio não morrera, mutara, tornando-se vigilância. Instalei um app de tracking no e-mail dele, via Rui, claro, monitorando cada movimento. Ele pagava as parcelas, pontual como um relógio partido, mas bebia, saídas solitárias para bares de marinheiros em Ericeira. Uma noite, recebi um alerta, mensagem para um número novo. Preciso de ajuda. Dívidas antigas. Apostas de novo. O ciclo. Decidi intervir, não por piedade, mas para prolongar o tormento. Liguei-lhe do pré-pago. Não faças isso, João. Lembras-te de Caxias? O cheiro de desespero. Ele engasgou. Quem é? A tua consciência. Desliguei, rindo sozinha na varanda da confeitaria, o tejo brilhando abaixo como um aliado. Então, o twist, Catarina contactou-me. Um e-mail hesitante. Maria, preciso falar. Sobre ele. Encontrámo-nos num café em Faro, eu a conduzir o sul sob um céu de safira. Ela emagrecera, o cabelo loiro agora num rabo de cavalo prático, os olhos assombrados. Ele tentou voltar. Diz que me ama, mas... Eu sei a verdade agora. Contou, cartas dele da prisão, promessas de redenção, mas ela vira os tratos, o meu dinheiro lavado através dela. Sinto-me cúmplice. Ajuda-me a denunciá-lo de novo. Ajudei. Juntas, reunimos provas, mensagens, transferências. Ana usou-as para revogar a condicional, alegando violação de termos, contacto não autorizado com testemunhas. João voltou à prisão, desta vez por 6 meses, o juiz menos piedoso. Catarina chorou nos meus braços, um abraço estranho de sobreviventes. Obrigada. Tu salvaste-me. Salvei-a. Ou usei-a. A linha borrava-se na mente. Enquanto ele apodrecia, eu florescida. O professor, Miguel, convidava-me para passeios no mosteiro dos Jerónimos, mãos entrelaçadas sob arcos manuelinos. És forte, Maria, dizia. Forte. Sim, forjada no fogo da traição. Mas à noite, sozinha, o vazio sussurrava, vingança completa, mas o buraco permanece. O clímax veio numa visita à prisão. Autorizada pelo tribunal, entrei na sala de vidros, o zumbido de vozes abafadas. Ele apareceu, algemado, o uniforme cinzento engolindo o corpo. Porquê, Maria? Porquê tanto ódio? Sentei-me, os olhos frios. Ódio. Não. Justiça. Tu ensinaste-me que o amor é frágil, eu aprendi que a dor é eterna. Descrevi a confeitaria, Miguel, a vila que comprara e transformara no Airbnb, aluga para casais felizes, João. Cada check-in é uma facada. Ele implorou, perdão. Deixa-me reconstruir. Perdão? Abanei a cabeça. Perdão é para deuses. Eu sou humana, e tu fizeste-me monstro. Saí, o guarda fechando a porta como um caixão. Fora, o sol de Lisboa banhava-me, e pela primeira vez, senti paz. Não total, cicatrizes doem em dias de chuva, mas suficiente para respirar. O outono retornou a Lisboa com a suavidade de um amante reconciliado, folhas douradas de castanheiras dançando nas calçadas de Princesa e o ar carregado do aroma de castanhas assadas vendidas por vendedores ambulantes. A confeitaria, doce amargo, celebrava o primeiro aniversário, com uma festa modesta, clientes fiéis provando novas criações, pastel da traição, recheado de figos negros e mel amargo, e um trio de fado tocando, com que voz, num canto, as vozes roucas tecendo lamentos que agora me soavam como hinos de vitória. Miguel estava ao meu lado, o braço ao redor da cintura, sussurrando piadas sobre poetas renascentistas que traíam as musas. Ria, genuína, mas o passado pairava como uma sombra alongada ao entardecer. João fora libertado há um mês, a condicional estrita, relatórios semanais, proibição de sair de Cascais, terapia obrigatória. Pagava as parcelas religiosamente, um cheque mensal que chegava como relógio, acompanhado de cartas manuscritas. Estou a mudar, Maria. Penso em ti todos os dias, não com culpa, mas com gratidão pela lição. Gratidão. Queimei-as na lareira da confeitaria, as chamas devorando as palavras como purificação. Eu monitorava-o ainda, o hábito viciante como o vinho do Dão.
Rui, agora um aliado pago, enviava atualizações, emprego estável na peixaria, noites solitárias em bares baratos, tentativas fracassadas de reconciliação com a mãe em Viseu, ela perdoara, mas à distância, como se ele fosse uma ferida mal cicatrizada. Catarina casara-se com um pescador local em Faro, uma cerimónia simples na praia, fotos no Facebook mostrando um sorriso cauteloso. Enviara-me um cartão, obrigada por me acordar. Seja feliz. Fui, à minha maneira. Mas a verdadeira resolução veio numa carta do tribunal, o caso fechado, todos os ativos recuperados, menos 20% para custas. Comprei de volta a casa em Alfama, restaurando os azulejos com cenas de sereias, vingadoras, não sedutoras. Miguel e eu passávamos fins de semana lá, cozinhando arroz de marisco e falando de futuro, talvez filhos, adotados, para preencher o vazio que João deixara. Amas-me? Perguntava ele, vulnerável sob a luz das velas. Sim, respondia, e era verdade, um amor calmo, como o Tejo ao amanhecer, sem tsunamis. Então, o último ato. João pediu uma reunião final, via advogado, para encerrar o capítulo. Concordei, num café neutro em Belém, perto dos pastéis originais, ironia poética. Cheguei cedo, o pastel de nata intocado no prato, o café fumegando. Ele entrou, transformado, cabelo curto, barba feita, um polo limpo sugerindo estabilidade. Sentou-se, as mãos limpas de calos de prisão. Maria, pareces radiante. Radiante. O elogio soou oco, mas assenti. E tu? Sobreviveste. Falámos horas, não de ódio, mas de ruínas. Ele confessou a espiral, apostas iniciadas em Porto, dívidas crescendo como era, o pânico que o levou a mim. Usar-te foi o meu erro maior. Achava que eras forte o suficiente para aguentar. Forte. Eu aguentei. E tornei-me mais. Ele chorou, pedindo perdão verdadeiro. Posso. Hesitei, o coração um campo de batalha. Perdão sim. Esquecimento. Nunca. Apertei-lhe a mão uma última vez, seca, sem faíscas, e saí para o mosteiro, onde monges cantavam vésperas. Naquela noite, queimei a última foto nossa, as cinzas espalhadas no tejo do terreiro do Paço, onde gaivotas as devoraram. Miguel esperava em casa, com vinho e histórias. Fizemos amor devagar, corpos entrelaçados sem sombras do passado. Mas no silêncio sussurrei para a escuridão, acabou. Anos depois, ouvi que João se mudara para o interior, gerindo uma pequena vinícola no Douro, redenção, talvez, ou fuga. Catarina teve uma filha, batizada Maria, homenagem. Ri ao saber. Eu. Aos 50, a confeitaria expandira para Porto, uma rede de doce amargo que contava histórias de resiliência. Miguel e eu casáramos em Sintra, sob as pedras antigas, um ciclo fechado. A vingança ensinara-me, não destrói apenas o outro, reconstrói-te. Eu enterrara o antigo eu com ele, no quintal metafórico da alma, e plantara rosas selvagens sobre a sepultura. Elas floresciam agora, espinhosas mas belas, perfumando o ar de Lisboa com promessas de amanhã. E assim, no fim, não era sobre ele. Era sobre mim, a mulher que se ergueu das cinzas, mais flamejante que o sol sobre o